Eu gostaria de dizer que para mim é uma honra esse congresso, junto com o que esse, Descobrir quais partes de nós mesmos somos realmente nós e quais partes criamos para nos proteger. Muito obrigado. Muchas gracias, Ana y Tawan. Muito obrigado, Ana e Kawan. Então, agora eu tenho o prazer de apresentar o painel sobre gênero na América Latina e diferentes visões. O painel tem uma composição muito interessante. Está nos acompanhando a professora Maria Luisa Saavedra, da Universidade Autônoma de México, a professora Catherine, da Universidade Central de Bogotá, e a professora Glória Miguelande, da Universidade Nacional de Bogotá, e Juan Sebastián Álvarez, que é estudante da Universidade Nacional da Colômbia. Vamos começar. Eles vão fazer uma apresentação de 8 minutos sobre questões diversas. Depois tem 2 minutos para gerar ideias ou comentários. E depois vamos ter um espaço para comentários ou perguntas do público. E finalmente vamos ter o encerramento. Então, no começo, vai iniciar a professora Maria Luisa Saavedra, da Universidade Autônoma de México, quem é contadora pública da Universidade San Martín de Porras, de Lima, Peru. É especialista em finanças e tem uma doutorada na Universidade Nacional Autônoma de México, onde também é professora e pesquisadora titular a tempo completo. Ela tem dado aulas e conferências em diferentes instituições de educação superior, tanto nacionais como internacionais.
Ela dirigiu teses de doutorado e licenciatura na UNAM e em outras instituições nacionais e estrangeiras. Como por sua labor de docente, ela tem vários reconhecimentos nas ciências administrativas, entre eles os principais, o reconhecimento que otorga a UNAM para as mulheres mais destacadas da sua comunidade e o Prêmio Universidade Nacional em Docência em Ciências Econômicas Administrativas fornecida pela UNAM. A professora tem um nomeamento de pesquisadora nacional nível 2 do CONACYT. É membro fundadora e vitalícia da Academia UFECA e vice-presidente da Academia de Ciências Administrativas, que cada ano organiza o Congresso em Ciências Administrativas. Também é presidenta do Instituto de Pesquisas de Executivos de Finanças, onde também é presidenta do Congresso de Pesquisa Financeira. Desenvolve consultorias para empresas, basicamente na questão de valoração de empresas, investimentos e custos TVC, e também reengenharia de processos. A professora Maria Luísa tem a apresentação Os Desafios Pós-Pandemia Covid-19 das Mulheres na América Latina. Professora, é um prazer, seja bem-vinda. Quando falte um minuto, eu vou ligar a câmera e será o indicador. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha tela para iniciar. Para minha palestra dentro do tempo que foi me concedido. Vou compartilhar e vou falar essa temática, os desafios pós-pandemia. Então, eu vou falar de muitas coisas, então vou começar agora. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Muitos organismos internacionais mencionaram que em um cenário de pandemia e pós-pandemia é preciso considerar a abordagem de gênero. Caso contrário, as desigualdades se aprofundarão, causando efeitos de longo prazo difíceis de reverter, especialmente considerando que as mulheres são as mais afetadas pela pobreza na região e, portanto, mais sensíveis aos impactos socioeconômicos negativos gerados pela crise sanitária. Vamos ver um rápido diagnóstico da situação atual das mulheres na América Latina e vamos começar com a participação econômica da mulher, ou seja, na participação no emprego remunerado. Sabemos que o Produto Interno Bruto do ano 2020 e a distribuição da população ocupada por risco econômico e sexo por volta de 2019. Aqui vemos, falando dos setores de alto risco, são aqueles que mais caíram, que mais quebraram. E os 57% daqueles que trabalham nesse setor de alto risco são mulheres. É por isso que é o setor mais vulnerável. Assim, também a participação no emprego são as mulheres que mais participam no setor do comércio. E dentro desse setor está considerado também o setor turístico, que todos sabemos sofreu uma parálise tremenda com a pandemia, para evitar os contágios, e também os temas sofreram são os países do Caribe que dependem muito desse setor. Continuando com a participação, temos o setor de saúde. Grande parte da diferença salarial pertence inexplicavelmente refletida à diminuição. O porcentagem 50% são enfermeiras, mas são a minoria em posições de tomada de decisão e enfrentam uma diferença salarial de 28%, ou seja, ganham menos que os homens. No setor de saúde em geral, a média de mulheres empregadas é de 73% e sofrem uma diferença salarial de 23%, apesar de que serem pessoas na linha de frente com alto risco de infecção. Isso não tem nenhuma explicação. Os especialistas dizem que a única explicação são os processos de prejuízo e que da sociedade é replicada nas organizações. Passamos para participar no emprego remunerado, e aqui o que temos são as trabalhadoras domésticas. O 11% das
emprego remunerado são empregadas domésticas e delas o 76% não tem cobertura previdenciária. São 13 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas fazendo desse tipo de trabalho, onde 91% são mulheres. São longas jornadas e pouco salário. E esse efeito tem sido este setor tem sido dos mais afetados pelo desemprego. O desemprego neste setor desceu até 46% comparado, colocando o exemplo do Chile. Essas mulheres tiveram duplo risco, se contagiar ou ficar desempregadas. E falando com emprego não remunerado, podemos explicar que este emprego é dado na divisão sexual do trabalho e das normas sociais, pois vão atribuir tarefas domésticas e de cuidado para as mulheres. Quando se tem todas essas cargas, as suas trajetórias trabalhistas se dificultam, não tem muita participação na tomada de decisões, enfrentam uma redução na sua renda e falta da seguridade social e também do trabalho formal assalariado. Esse emprego não remunerado, que é muito importante para a sociedade, porque tem a ver com a economia de identidade. Então, cuidar adultos maiores ou idosos, atividades que esgotam a mulher e também a presença no mercado trabalhista. E aqui estamos na economia do cuidado. Na economia do cuidado está sendo manifestada nessa pandemia, se destacou a importância do cuidado com as pessoas nos domicílios, as pessoas maiores, as crianças, mas é uma carga que está atribuída à mulher. Mas contribui no bem-estar social, se não tivesse quem cuidar e quem trabalha nessa área, como a sociedade se movimenta, mas é uma atividade invisível que tem muitas arestas que são pouco reconhecidas, pouco formalizadas. Em outro aspecto, essa lacuna tecnológica de gênero, que também se manifestou agora na pandemia, onde se acelerou os processos de automatização e o confinamento forçou as organizações a implementar trabalhos online e compras e vendas online em todas essas áreas domésticas e da vida cotidiana. Então, a mulher é quem mais padece essa lacuna tecnológica de gênero, especialmente aquela mulher com alto índice de pobreza. Sabemos que precisamos de infraestrutura, equipamentos para poder estar nessa linha de avanço tecnológico, mas as mulheres da América Latina, o 40% não tem receita. É uma porcentagem muito alta, tem simplesmente receita só para comer. Então, essa lacuna tecnológica de gênero, de certa forma, dificulta o acesso das mulheres ao trabalho. Especialmente nessa pandemia, as mulheres que teriam esta possibilidade de teletrabalho, se tivessem esses recursos, por exemplo, como no Uruguai, seria o 40%. Então, todas essas mulheres estão padecendo por essa lacuna tecnológica. Então, quais seriam as estratégias a serem implementadas? Devem procurar um equilíbrio igual. E vamos falar de 3 aspectos, que rapidamente vou falar que há algumas estratégias, essas são as mais importantes. Essas estratégias devem procurar um balanço em equilíbrio igual nas responsabilidades produtivas e reprodutivas, para que tanto as mulheres quanto os homens possam continuar no mercado de trabalho em condições iguais. Impediria que as mulheres fossem mais afetadas por cortes ou demissões devido à sua distribuição desigual do trabalho doméstico e também facilitaria a sua inserção ou reinserção ao trabalho remunerado. Então, foram identificadas rapidamente aqui temos identificado lacunas digital, salarial e da economia do cuidado. Na brecha digital, a universalizar e democratizar o acesso à internet com subsídios cruzados que possam abranger as taxas de serviços e acesso e equipamentos implementados na cesta digital básica. Na salarial, promover as mulheres em posições de tomada de decisão, tanto em órgãos públicos quanto privados, a fim de criar uma massa crítica para influenciar decisões em favor das mulheres, impulsionar
proporcionando o empoderamento político e econômico das mulheres. E, na economia do cuidado, garantir a satisfação das necessidades e direitos das pessoas que demandam atendimento, cuidados, assim como os direitos das pessoas que prestam esses cuidados através da formalização, profissionalização e certificação dessas habilidades. Então, vamos a concluir, porque eu já vejo a Ruth, a Alejandra. Então, a implementação das estratégias A implementação das estratégias para reduzir as lacunas não pode ser realizada por um único setor, mas deve ser um trabalho conjunto de todos os atores da sociedade civil, política e econômica, estabeleçam eixos transversais que permitam a inclusão da abordagem da equidade de gênero em todas as suas diretrizes, tanto em entidades públicas quanto privadas. Muito obrigado, é tudo que eu tinha para falar. Muito obrigado, doutora, professora Maria Luisa. Agora vamos escutar a professora da Universidade Central Bogotá, Colômbia. Ela é contadora pública em Medellín, Colômbia. Ela tem uma maestria em gestão do desenvolvimento da Universidade La Salle, em Bogotá. Ela é docente pesquisadora do Departamento de Contabilidade Pública da Universidade Central e líder na pesquisa paralela à Amauá, da mesma instituição. Nas áreas de pesquisa que ela está focada, seus trabalhos são contabilidade internacional, sistemas contábeis, contabilidade de gênero, perspectiva crítica da contabilidade, ética profissional e economia circular. A professora Catherine, ela vai falar o seu trabalho sobre as mulheres além dos estereótipos numa construção comunitária. Bem-vinda, professora Catherine. Bom dia, muito obrigado, Alejandra. Vou compartilhar a minha tela, então assim vamos começar. Bom dia a todos, a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, pelo espaço, que é um espaço muito interessante para poder apresentar algumas ideias. A intenção dessa minha reflexão é de falar que, além dos estereótipos que usamos, ou limitados agora, podemos construí-los desde um olhar diferente, desde um olhar de comunidade. A minha intenção é mostrar que o que a sociedade colocou, que as mulheres temos umas condições próprias que apareceram barreiras culturais e preconceitos, estereótipos, discriminação, lacunas e desigualdade. Podemos encontrar que tudo isso foi dado desde a tradição cultural e responsabilidade, como disse a doutora Maria Luisa, respeito ao trabalho, como essa vida familiar e de trabalho, e essas condições fizeram que as mulheres, por exemplo, tenhamos uma dupla responsabilidade. Podemos dizer que, embora, por exemplo, na história encontramos todos esses fenômenos, problemas, lacunas, e tudo isso é uma verdade que vem sido contada há poucos siglos, porque a participação das mulheres tem sido registrada há pouco tempo. Então, todos esses processos de discriminação por raça, cor, sexo, etnia. E isso tem levado a assuntos importantes dentro do mercado trabalhista. Por exemplo, a receita, a progressão laboral, trabalhista, o papel nos trabalhos e a própria satisfação no trabalho. Tudo isso tem garantido que, por exemplo, a literatura acadêmica fale, desde meu ponto de vista, de metáforas que abordam o desenvolvimento profissional da mulher e nas organizações. Por exemplo, em 1978, se falou sobre o teto de vidro, o glass ceiling, onde se encontraram barreiras dentro dessa progressão trabalhista. O fato de ser mãe, o fato de se casar ou de outras experiências de vida diferentes dos homens, cada uma dessas barreiras passaram ao teto de cristal, o diamante de cristal,
E tudo isso também, o labirinto e o sticky floor, tudo isso, além de um olhar dessas barreiras, mostra uma visão um tanto diferente. E é porque coloca aqui o fato de como poderíamos enfrentar esses desafios e dessas complexidades, porque tudo isso, toda essa rede em torno dessas metáforas, baseada na a progressão da mulher, dá conta desses percursos que as mulheres adotaram para atingir o lugar que hoje nos encontramos. Não é grátis escutar currículos como o que mostramos aqui, das mulheres que estão acompanhadas aqui, que são reconhecidas, mulheres com um currículo forte e com muito, todas esses sinônimos ou essas necessidades de beleza, então isso foi deixado a um lado pela inteligência. Somos indivíduos, somos pessoas, seja homens ou mulheres, que formamos um coletivo, e a concorrência numa sociedade como essa, em pleno século XXI, coloca em evidência todo o sucesso de quanto você tem, como você se vê. Então, Massagar disse que como nós, as mulheres, devemos nos ver, enxergar, e dentro desse exercício, como nós voltamos a essas atribuições que nós devemos ter e devemos fazer crescer. Então, a minha intervenção é como nós, através do processo de mentoria, como nos formamos e que reconhecemos espaços maiores com professoras, alunas, onde começamos a administrar, diminuir essa brecha com as experiências, com conhecimento e as redes, compartilhamos com outras mulheres o caminho que percorremos, os conhecimentos que temos para poder atingir mais longe e dentro dessas redes para trabalhar em equipe. Então, eu gostaria de agradecer a todas essas mulheres que já trilharam o caminho de outras, porque foi feito juntas, porque existem outras formas de preservar, porque elas podem encurtar o caminho, porque podemos ser a guia de outras mulheres, porque o empoderamento é uma ferramenta quando estamos unidas. E pensemos no autoconhecimento como pessoas, como mulheres, como empresárias, juntas e para compartilhar experiência de vida para chegar àquela meta. Não todas as mulheres estamos sozinhas agora, não todas querem ser mães, não todas ser prêmio Nobel, mas todas queremos ser felizes e todas queremos acompanhar a outras mulheres que vejam um mundo melhor e com maior qualidade de vida, que é diferente aos valores masculinos do que estava pautado o sucesso das mulheres. Falamos muito para melhorar esses resultados e percebemos que não estamos sozinhos, agora somos mais, somos a nossa própria inspiração e aqui, em vez de criticar, temos que empoderar. É por isso que esse espaço é uma homenagem para essas mulheres, eu sei que vocês as conhecem e aqui, pensando em cada uma delas e o que elas geraram, foram mulheres que enchem de vida, de satisfação, vai desde a minha mãe, que a colegas, amigas, professoras, porque todos esses reconhecimentos poucas vezes são feitos. Nos encontramos em redes de trabalho coletivo, em mentoria, mas não percebemos que o ensino e o trabalho de cada uma delas permitiu que essas brechas sejam limitadas, porque fomos crescendo e chegamos agora com todos esses ensinos, com todas essas palavras, essas experiências, com todo esse apoio. E tudo isso, aqui temos professoras de diferentes partes do mundo, algumas colegas, companheiras, algumas amigas, algumas irmãs, sobrinhas, mulheres que acreditaram nos seus ideais e elas fizeram com que cada uma de nós sejamos o que somos. E nesse dia, à medida que nós consigamos, vamos reconhecer o que foi feito pela literatura, reconhecer o que cada uma é, graças a toda essa bagagem. Isso é parte dessa construção, quer dizer,
deixamos a um lado os estereótipos para poder dizer somos mulheres que se construem em rede em comunidade. E é por isso que eu agradeço muito esse espaço para refletir e para dizer que a partir disso podem ser criados mais coletivos de mulheres e pode se criar mais ideias e projetos como esses que são muito bons. Muito obrigado. Muito obrigado, Catherine. Foi muito emocionada as suas palavras e com a voz emocionada. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, agora, a professora Glória Valero, da Universidade Santo Tomás de Bogotá, Colômbia, tem um mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Universidade de Bogotá, Colômbia. Ela é pesquisadora da Universidade Santo Tomás em Contabilidade Pública. Ele é membro da Contabilidade Pública e também dentro da Educação Contábil, Pesquisa Contábil e Contabilidade Ambiental. A professora Glória vai apresentar o trabalho Por que se somos mais, nos tratam como sendo uma minoria. Muito bem-vinda, professora Glória. Muito obrigado. É meu desejo compartilhar informação sobre uma questão que eu já estudei e que tem tido muita importância para a disciplina contábil. Por favor, vai me desculpar se eu perco o ar, mas é muito emocionante estar nesse espaço contando o que temos visto, temos percebido sobre essa questão. Então, eu decidi incluir o termo minoria, por quê? Porque as minorias em diferentes lugares do mundo experimentam na sua vida cotidiana uma série de discriminações que podem ser diretas ou indiretas. Então, dessa ordem de ideias, eu gostaria de passar para vocês essa ideia que existem evidências que somos mais, mas que ao mesmo tempo tem uma série de situações que enfrentam a discriminação no seu exercício profissional. Então, nessa ordem de ideias, eu gostaria de iniciar com dois conceitos que eu tenho falado, são dois conceitos, abordagens conceituais. Esses dois conceitos vão permitir compreender a questão de gênero no mundo de trabalho. O primeiro é de feminização. É uma categoria que foca-se em descrever e medir o peso relativo das mulheres em uma determinada profissão ou ocupação. Nesse caso, na contabilidade, e da feminização, que é uma categoria que procura compreender e explicar os processos que influenciaram o aumento da participação feminina ou das mudanças nos atributos da prática profissional. Eu gostaria de compartilhar esses dados da Colômbia, como está a feminização da profissão contábil na Colômbia, a partir de uma base de dados do Observatório Laboral do Ministério de Educação, e a partir desses dados, o que vocês podem evidenciar é que na Colômbia, durante os anos 2001 e 2018, na contabilidade pública, se levou um processo de feminização, que vocês veem claramente que existe um incremento que, embora não é radical, mas existe um incremento constante, uma tendência no número de mulheres que se formam como contadoras. As cifras mostram um 64,3% diante de um 69% de mulheres, diante de um 31% de homens. Então, como eu tinha falado, esse processo pode colocar em evidência uma tendência clara que permite profissão tem se feminizado. Mas nesse ângulo de ideias, temos que ver o outro lado da moeda, que é a qualitativa. Quais foram os efeitos desse incremento qualitativo? Então, existe uma série de teorias, e as professoras já tinham falado que existe uma série de teorias que, ainda que não gostemos, são uma realidade e tem a ver com os impactos desse incremento quantitativo. Os teóricos dizem que à medida que as mulheres se tornam
campo melhor, os homens já não querem entrar nessa profissão. Isso é que eles evitam profissões que são feminizadas pelo estigma, por estereótipos de gênero, mas também acontecem outras coisas que têm a ver com a remuneração total e o prestígio dessa diminuição dessa profissão. Muitos autores dizem que a redução dos salários também favorece a receita das mulheres no campo. E o que eu quero com esses dois conceitos é que entre todos possamos compartilhar. Desculpe. Dentro da mesma linha da professora Caterine, que vê, além de estudar os conceitos, vamos procurar alternativas. Então, esses conceitos têm a ver muito com o que já foi falado do teto de cristal, dentro dos estereótipos de gênero. Então, diante desse teto de vidro, o teto de cristal, que é um conceito que foi instituído nos Estados Unidos em 1980, o que ele faz é descreve a existência de obstáculos que não permitem o avanço profissional das mulheres. Então, existem duas grandes tendências. Uns autores que estão a favor da existência desse glass ceiling, de teto de cristal, e outros que estão em contra e que dizem que o teto de cristal está dentro da esfera interna das mulheres, das decisões. Aqueles que estão a favor da existência, vemos que os homens conseguem ocupar os mais altos níveis como altos executivos, enquanto as mulheres com as mesmas habilidades geralmente encontram em cargos de nível mais baixo. Então, eu encontrei um documento muito interessante, encontrei há uns anos, onde coloca em evidência o teto de cristal da profissão contábil no contexto da América Latina. No Brasil, esse estudo analisa 34.886 profissionais da contabilidade com uma proporção de 44% de homens e 56% de mulheres, colocando em evidência que dentro do papel mais baixo do exercício profissional existe uma proporção maior de mulheres, mas quando o papel se incrementa, ou seja, são auditores, a proporção fica invertida, ou seja, que tem mais homens participando com 61%, enquanto as mulheres ficam com 39%. E acontece a mesma coisa com os salários. Então, nos patamares mais baixos, existe uma proporção maior de mulheres, enquanto os maiores patamares de salário, existe uma maior participação masculina. Então, isso leva ao seguinte desafio, que é a discriminação salarial. Então, eu gostaria de compartilhar dois trabalhos da professora Caterine, onde ela coloca essa evidência do tratamento discriminatório na questão salarial, que passa dos 58,7% no 2018 a 65,3% em 2012. Também no seu estudo, a professora disse que isso deve ser a participação masculina em cargos públicos, mas existem outras variáveis em jogo que têm a ver com características culturais dentro do contexto da Colômbia, que tem a ver com o tratamento diferente entre homens e mulheres. E eu gostaria de concluir com esse estereótipo de gênero, dos desafios que temos com este tipo de gêneros. Eu tenho aqui 4 grandes citas onde vemos para onde apontam esses estereótipos, e a professora Caterine já tinha colocado as alternativas. Então, rapidamente vou ler. O primeiro estereótipo diz que as mulheres têm a melhor preparação para as atividades operativas da área, por ser mais detalhistas e dóceis que o homem. Diante da sociedade, as mulheres são qualificadas como detalhistas cuidadosas, sensíveis, delicadas, o que representa uma desvantagem para ocupar cargos que requerem autoridade. Os registros contábeis precisam de uma atenção minuciosa, sutil e prática. Uma mulher pública organizada, fiel, disciplinada e delicada é o modelo que precisa a contabilidade. Então, rapidamente ou claramente, tudo isso aponta
há uma visão de que a mulher é mais útil para a profissão contábil, mas na base, porque não tem as competências suficientes para o cargo de autoridade. Então, eu queria compartilhar isso para que vejamos como um desafio. Somos mais e não deveríamos ser tratadas como uma minoria. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, professora Glória. Então, para terminar essa primeira fase, da Universidade Nacional da Colômbia, que é estudante de 7º semestre de Trabalho Social, ativista LGBTI, pertencente à Nova Diversidade Humana, pertencente à Rede Popular de Direitos Humanos de Bogotá e da Liberdades Sexuais do Conselho de Planejamento Local dos Bairros de Bogotá. A sua apresentação chama-se O Gênero, um Olhar desde a Diversidade da Colômbia. Bem-vindo. Bom dia a todos. A minha intenção aqui é apresentar ideias sobre o gênero desde um olhar diferente, de uma perspectiva um pouco mais ampla, considerando essa diversidade sexual que representa a muitas pessoas aqui na Colômbia. Eu gostaria de dar um olhar desde a política pública e gostaria de iniciar apresentando uma frase que eu achei muito boa, que é: nunca deixe se intimidar pelo silêncio. Aceite-se como você é e sempre tem que defender como você se sente. Esse pensamento representa muito bem o que eu gostaria de expressar e, nesse sentido, eu gostaria de falar dos movimentos sociais, especialmente daquelas lutas LGBT e as lutas feministas, que são aquelas que promovem que no começo todos os conceitos que vão em volta da política pública. Nesse sentido, na Colômbia, mais ou menos nos anos 60, 70, quando começam os movimentos feministas a terem força, procurando que essa apropriação dos direitos civis, o direito ao voto, o direito à herança, tudo isso, todos esses direitos que não foram reconhecidos às mulheres, onde muitas delas se organizaram através dos movimentos sociais e fizeram visível essa desigualdade, essa que é apresentada na Colômbia, e que isso se torna no início de colocar a categoria de gênero como tal no paredão público, pode ser assim. Nesse sentido, aqui o gênero se converte numa categoria de estudo, onde as ciências sociais se encontram um conceito que tem que ser analisado mais a fundo, onde tem que se aprofundar dentro de uma categoria e elevado ao espaço público, e hoje, como nós conhecemos, de leis, e incluí-lo dentro da análise social. Então, aqui as lutas feministas são um forte exemplo na Colômbia para poder começar a implementar, né, as leis. A comunidade LGBT também tem beneficiado para colocar a categoria de gênero no debate público e também o reconhecimento da nossa identidade para poder participar e poder voltar a ser ativistas no exercício público também, e se apresentaram também dentro de todas essas leis que permitiram o reconhecimento de muitos direitos que ainda não tínhamos. Então, dentro desse contexto histórico, na Colômbia, o olhar da diversidade trouxe vários momentos. Inicialmente, nos anos 80, quando conseguimos a primeira marcha LGBT na Colômbia, que foi no 1982, onde houve a primeira visão oficial do movimento LGBT na Colômbia, que estava sendo conformado de vários grupos formados principalmente desde a academia. A academia foi o núcleo de encontro da comunidade LGBT que permitiu
que certas pessoas possam se reunir no entorno e falar do que se identificavam, de como se representavam, do que sentiam, e permitiu exercer dentro dessa identidade um exercício político. A partir desse contexto histórico, essa primeira marcha permitiu começar as categorias do que nós considerávamos LGBT, que no momento não se chamava assim. Simplesmente a reunião de homens homossexuais, de mulheres lésbicas, de mulheres ou homens trans. Eram as denominações, as reuniões onde se compartilhavam certos saberes e isso se tornou em conhecimento e levado ao espaço público. Então, dentro dessa história, existe um momento chave que é na Constituição de 1991 na Colômbia, que nesse momento se geram direitos e se reconhece as categorias que permitiram a comunidade ser reconhecida desde a diversidade, o fato de ter essa proteção desses direitos pela luta da igualdade e reconhecimento das minorias. Dentro da Constituição, o artigo 13 fala da igualdade de todas as pessoas, a proibição de toda discriminação por questões de sexo, raça, nacionalidade. Então, tudo isso permitiu gerar um precedente que é muito importante para que a comunidade e também as questões de gênero na Colômbia tenham esse reconhecimento legal dentro da nossa Constituição. Desde uma perspectiva histórica também, existe um momento chave na Colômbia da luta LGBT. Nos anos 1999 e 2000, na Colômbia, se levou a cabo um processo de paz que foi feito no governo nacional, junto às revolucionário da Colômbia, onde se sentaram para falar e dialogar sobre o processo de paz. Nesse processo de paz, conseguiu-se atingir acordos entre eles. Esse encontro, o nome era Planeta Paz, onde foi reconhecido 13 categorias. Entre essas categorias se encontrava LGBT. Já era um precedente pensar que num processo de paz exista uma categoria tão contundente como é a comunidade LGBT e que seja reconhecido pelo simples fato de pertencer à comunidade, você já teve uma violência diferencial diante de outro tipo de violências. Nesse sentido, é muito importante reconhecer o trabalho de muitas pessoas. Existem ativistas como Camila Guerra, Marcela Sánchez, Chartol Callejas, mulheres que foram reconhecidas desde a diversidade e permitiram entender toda essa questão de levar a debates públicos esses espaços, inclusive dentro de um acordo de paz na Colômbia. Então, aqui também é importante reconhecer como, a partir dessas lutas, isso foi levado para a política pública, como a política pública foi construída através da luta que esses movimentos acarretam. E como isso permitiu também que, particularmente, dentro da criação de certos espaços, certas instituições que estão focadas na luta e a defesa desses direitos, tanto da mulher como da comunidade LGBT. Então, no âmbito nacional, se criaram secretarias da diversidade sexual, que normalmente estão associadas às secretarias de planejamento local, distrital, a gestão da mulher, que fala do gênero, a subdivisão de assuntos LGBT na Secretaria de Integração Social. Todas essas instituições estão focadas se permitiram que a comunidade LGBT possa ser vista. Certas organizações lutaram para marcar precedentes, especialmente na Colômbia. Existe uma organização que se chama Colômbia Diversa, que permitiu que a pesquisa e o estudo no entorno de questões LGBT, sua visão e seu foco vai para sistematizar a informação em torno das questões LGBT, em questões como violência,
como não reconhecimento dos direitos, a questão das desigualdades, das inequidades, então no sentido tudo de que possa permitir gerar um documento, um histórico sistematizado do que é a informação. Muito obrigado, Sebastião. Então, agora eu vou pedir aos painelistas que em um minuto façam os seus comentários para concluir. Então, vamos inverter o ordem. Vai começar João Sebastião. Juan Sebastião vai começar. Um minuto para poder ir para as perguntas ou comentários dos participantes. Juan Sebastião, tem algum comentário das outras apresentações? Caso contrário. Bom, o que eu gostaria de dizer é que eu considero que está faltando muito para fazer diante dos estudos de gênero e diante das exclusões que têm se incubado na sociedade. Temos um desafio muito grande. Trabalhar comunidade acadêmica é mudar esses aspectos de discriminação que foram mencionados, o glass ceiling, ou a discriminação salarial, ou esse estereótipo de gênero. E a alternativa, acredito que seja fortalecer os processos de liderança e também de sonoridade feminina. Essas são as minhas propostas de alternativa. Muito obrigado, muito obrigado. Catherine. Sim, parte dos trabalhos que foram realizados na Universidade do Paraíso, chamava-se Ecosistema Mulher, que era um programa de mentoria para mulheres, fez pensar várias coisas. Quando a professora Natália Quadra disse que à medida que nós podemos ter processos de mentoria e começar a gerar essa sonoridade, garantindo essa solidariedade com as mulheres, e não como iguais, não falando uma mais que a outra, todas da mão dadas, e isso vamos poder compartilhar e dessa forma vamos fechando essas lacunas, essas brechas e publicando trabalhos sobre mentoria. Isso, por exemplo, evidenciam que à medida que podemos encontrar encontrando essa clareza do outro, começamos a ser mais homogêneos, existe maior capacidade e também desvirtuar um pouco o egoísmo que as mulheres tivemos durante tanto tempo, que aparece como uma forma de não mostrar onde estamos indo. Não é essa a estratégia é além de todas essas coisas, porque finalmente a literatura é muito precisa indicando tudo o que já aconteceu, mas temos que entender que essa de estender a mão para as outras acreditar em outras mulheres é o que consegue levar. Então, é inexplicável escutar para mim Alvarita Lara, que ele trabalha no MIT, que é uma empresária do Chile de 45 anos, contando sua história de como ela criança porque gostava destruir os computadores, montar computadores, e ela é um ícone que o que estamos fazendo hoje aqueles jovens. Não sei que tanto seremos exemplo a seguir para as outras pessoas, mas esse reconhecimento é a única forma que temos de sair desse síndrome de impostor, porque quando nos reconhecemos, simplesmente eu sou sentimental, nos reconhecemos, eu faço dessa forma e vou demonstrar. Não é mal demonstrar essa sua identidade própria, mas também reconhecer em outras e nos empoderarmos e ter essa confiança, e está demonstrado que à medida que podemos fazer esses processos, podemos atingir a mais pessoas, mais crianças, mais meninas, que elas vão nos relevar generacionalmente e que elas essa vai ser a nossa aposta para o futuro. Professora Maria Luísa, por favor.
Muito obrigado, estou muito feliz por essa reunião, agradeço pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizo os minhas colegas que falaram desses temas tão interessantes. É um desafio muito grande ter que sensibilizar e visibilizar o que está acontecendo com as mulheres. É por isso que temos essas reuniões e é por isso que parabenizo essa reunião no âmbito da contabilidade, e as mulheres temos o desafio de romper barreiras culturais. Essas barreiras culturais que geram os estereótipos que da sociedade passam para as organizações. E o estudo principal que nós fizemos foi o gênero das organizações e as mulheres empresárias. E aqui encontramos aspectos que temos o desafio de incorporar mais mulheres às áreas, empoderar as mulheres que possam estudar ciências, tecnologias, matemáticas, ciências que são os trabalhos melhores pagos, e posso falar de vários casos, mas não temos tempo. Então, o outro desafio é a brecha salarial, que tem a ver, está muito relacionada à economia do cuidado. A mulher é vista como um recurso humano menos que o homem, porque quando a criança adoece, é a mulher. Se a mãe não fica doente também, é a mulher que vai. Então, temos que profissionalizar a economia do cuidado, temos que investir na economia do cuidado, tanto na área pública como privada, que exista esse apoio para a mulher, e não fazer da economia do cuidado um trabalho de menor nível, mas um trabalho melhor remunerado. E também, para concluir, a segregação vertical, o fato que a mulher não pode ascender a postos, cargos de alta direção, toma de decisões e mandou para formar uma massa crítica que vai permitir tomada de decisões sobre uma realidade de apoio às mulheres, onde não pode ser qualificada igual que um homem, porque tem muito mais funções, e essa é a realidade que tem que ser conhecida na América Latina e os nossos países e no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Luísa. A primeira pergunta, ela pergunta que o estudo do gênero na contabilidade, além do estudo tradicional, de uma perspectiva maior, mais ampla, como disse Juan Sebastián, não só desde o binário de homem e mulher. Não sei quem poderia fazer um comentário sobre isso. Quem gostaria de fazer um comentário? Eu vou me animar, mas não sei o que vai sair. Para mim é muito importante estudar o gênero dentro da contabilidade, ou desde a perspectiva da contabilidade, como uma dívida que está pendente, como um processo para reivindicar uma série de discriminações e exclusões. Acredito que vai ser muito bom essa nova linha de pesquisa heterodoxa, qualitativa, por chamar assim, que possa pôr em primeiro lugar os atores que estiveram ocultos. Então, concordo que não é só um debate entre homem e mulher, mas entra em jogo todas essas outras identidades, que às vezes essas não só as identidades, mas a diversidade cultural, a raça também entra em jogo, e considero que é uma dívida que está pendente, de uma dívida que temos que começar de alguma forma a pagar. Muito obrigado. Acredito que essa pergunta pode revelar o sentido desse painel, porque na Colômbia estudamos a questão de gênero em contabilidade em volta do papel da mulher, mas em outros condições ainda não. Por exemplo, o Brasil é um referente nesse sentido. Então, o convite para Juan Sebastián é para que ele possa mostrar outras perspectivas. Ele trabalha na políticas públicas, mas a preocupação de desenvolver trabalhos novos, porque no nosso país essa população está oculta nessa área, pior ainda na contabilidade. Então, é a nossa preocupação. Então, posso ter 3 minutos a mais?
3 minutos mais, pode ser utilizado? Sim, sim, pode ser. Silvia pergunta no impacto do Covid-19 quando as universidades estão online. Tem produzido nas universidades uma tensão entre homens e mulheres. Existe mais tempo para ensinar e não para publicar. Existe uma tensão entre pesquisa e docência. Quem quer responder? O que aconteceu conosco? Bom, na verdade, muito obrigado. Sim, a minha experiência, cada quem tem que falar de suas experiências. Na verdade, a pergunta é: existe mais tempo? Eu não sei de onde saiu tanto o trabalho. O trabalho foi multiplicado e o tempo foi diminuído. Então, tivemos novos materiais, novos conteúdos, nos capacitarmos mais. Aqui, muitos cursos e como aprender a plataforma e como é compartilhada, como tem que fazer para o aluno não ficar aborrecido, não dormir. E os estudos estão dizendo que o esforço é 3 vezes mais quando estamos em linha para captar a atenção comparado com a aula presencial. Então, eu tenho que dar 3 horas de aula seguidas e contamos como se fossem 9 horas, termino muito esgotada tentando captar a atenção e dando minutos para descanso e voltar. Então, tirar tempo de onde não temos para continuar pesquisando, porque a nossa função de acadêmico de tempo completo é a pesquisa. Então, temos que procurar esse tempo para continuar contribuindo, continuar gerando e contribuindo para a ciência contábil e administrativa, no lugar que nos encontremos. Então, foi uma boa experiência, tem ajudado a aprender mais coisas, mas eu não ficaria dando aulas online, isso não faria. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Luísa. Desde a perspectiva de políticas públicas, qual pode ser a estratégia para incluir na educação desde os primeiros níveis para reconhecer o valor às diferentes identidades de gênero? Essa pergunta é da professora Silvia e se baseia na realidade de pequenas e pequenos trans que devemos cuidá-los. Não sei de todas as painelistas quem gostaria de falar. Eu poderia dizer que quando eu estava estudando meu mestrado, parte do que me levou para fazer esse mestrado em contabilidade e em desenvolvimento era poder ver as realidades diferentes realidades, porque o que procuramos nas pesquisas é procurar uma essência e acredito que foi feito um trabalho muito interessante dentro dos organismos multilaterais e eu parabenizo as Nações Unidas pelas suas intenções que ela gestou dos diferentes cenários e podemos ver que através de cada um desses convenções que são assinadas no âmbito internacional começa a se gerar soluções para quando se encontra uma problemática e quando se eleva a linguagem, e o que acontece na área também da investigação, da pesquisa na área de contabilidade de gênero, e começamos a ter uma perspectiva diferente, porque eu considero que dentro da sociedade, a sociedade foi conservadora demais e evitou espaços para conversação. Então, por exemplo, a palestra pública faz com que se iniciem a gerar mudanças e dessa forma podemos evidenciar que diferentes órgãos começaram a se manifestar sobre isso e acredito também que começou a existir uma parte de nós própria que está querendo se vincular a essas necessidades, porque também precisamos de entender a outra. Antes não entendíamos sequer quando escutávamos que eu não sinto que seja meu corpo. Então, à medida que eu ficava pensando como passou o tempo e como, não sei se antes tínhamos menos oportunidades, mas hoje a tecnologia permitiu pensar em mais oportunidades
Então, acredito que o Estado, ainda que ele não se mostre tão inclinado a isso, teve que dar conta dessas políticas para manter os tratados internacionais e, ainda que sejam minorias, colocar novas estratégias. Na verdade, eu gostaria de me apropriar das palavras de Mari, porque ela disse que a importância de apoiar o trabalho que é realizado por os colegas para poder extrair esses perfis que são muito valiosos e muitas vezes são ignorados, e são um grande exemplo a seguir. Acredito que foi muito emocionante para todos. Gostei muito da diversidade de temas. Acredito que ainda ficam muitas perguntas para responder, e é isso que dá riqueza no trabalho. E também precisamos de criar comunidades. Estamos trabalhando nisso, mas falta muito. E reconhecer a diversidade e reconhecer o outro. E agradecer às professoras Maria Luísa, sempre um prazer escutá-la. Muito interessante, a professora Glória, a professora Catherine, muito obrigado. Elas são mais cercanas, eu vejo elas mais frequentemente. A professora Silvia, muito obrigado pela sua confiança em moderar esse painel. É um prazer. Agatha também, muito obrigado pelas suas contribuições, e à Universidade de São Paulo. Então, até a próxima oportunidade e fiquem bem. Muito obrigado.